I came from the mud. There's dirt on my hands. Bem-vindo ao Marketing Mix. Neste episódio desafiamos Pedro Gonçalves, diretor de vendas e marketing daqui a Portugal, para identificar um profissional de qualquer setor de atividade para uma entrevista. Pedro Brand, diretor-geral da Phone House, foi o convidado. Ele não sabe quem o vai entrevistar e por isso este vai ser um momento de surpresa. Mas nós queremos perceber o motivo desta escolha. Try to catch me howling at the moon. O que me motiva a falar sobre o Pedro é um pouco a experiência profissional dele e o próprio desafio da vida pessoal. Ele é um pai de 4 filhos, portanto um grande desafio, de ascendência alemã, todos os filhos a estudar na escola alemã e sempre encarou os desafios com uma mentalidade alemã. When it rains, it pours. Chegou a altura de acompanhar a conversa. Vamos misturar ideias? Na cá não tenhas medo. Estávamos à espera desta. Então, mano, então. Tudo bem? Tudo bem. Está aqui. É? Surpresa. Grande surpresa. Surpresa. Não é todos os dias que uma pessoa encontra o melhor amigo aqui assim num auditório destes. Lançaram-me este desafio de te entrevistar, vê lá. Tens uma história fantástica de vida, tanto pessoal como profissional. Gostava que me falasses da tua primeira experiência profissional. A minha primeira experiência profissional data do ano de 1990. Ou seja, eu acabo a minha estadia na escola alemã aqui em Lisboa, sigo em rumo à minha primeira aventura, que se chamava Alemanha na altura, e continua-se a chamar Alemanha, para tirar um curso de gestão bancária no Deutsche Bank. Como administrador do Media Market, portanto já mais tarde, que foi um caso de sucesso, conta-nos um pouco sobre esse desafio que tiveste e sobre todo o desenvolvimento que o Media Market teve em Portugal e que, enfim, também se deveu a ti. O Media Market é uma aventura que começa em 2003 e começa de uma forma muito caricata, porque no fundo começa numa viagem de avião. Eu estava de regresso de uma das minhas viagens, nessa altura já tinha muito a ver com o estrangeiro, ou seja, eu tinha sempre as empresas em Portugal, mas estava sempre muito ligado à parte de estrangeira e de expansão. E numa das minhas viagens de regresso à Alemanha, sentei-me ao lado de uma personagem que eu desconhecia na altura, um alemão, tipicamente alemão. Tentei e algo me disse para falar com essa pessoa durante esse voo. E Um passarinho. foi um passarinho, foi um feeling qualquer que eu tive durante essa viagem que eu disse, devias falar com esta pessoa. Assim foi, fiz a primeira abordagem, tipicamente alemão, olhar para assim de lado e Quem é este? foi olá e pouco mais foi. Eu, como já tenho muito de um sangue português, fiz a minha segunda tentativa, já saiu a primeira frase. E à terceira, realmente, tivemos quase 3 horas a falar no avião, sobre o que é que eu vinha fazer a Portugal, qual é que era a minha experiência também profissional, o que é que eu estava a fazer na altura. E nessa altura, o Franz, que ainda hoje em dia é muito meu amigo, explicou-me que estavam a implementar, ou com ideias de implementar o Media Market em Portugal. E no final desta viagem, trocámos os contactos, normal. Ele pega no cartão de visita dele, escreve um nome na parte de trás do cartão, um número de telefone e disse: liga a este senhor assim amanhã quando chegar ao escritório. E assim foi. Foi o meu primeiro contacto, eu não sabia com quem é que eu ia falar. E insisti uma primeira, insisti uma segunda, uma terceira, até aparecer o assistente do presidente da empresa, ou seja, do grupo internacional, a perguntar qual era a minha insistência de tanto querer falar com o chefe dele. Eu disse, explicaram-me que queriam abrir em Portugal e, no fundo, só me deram o contacto para eu dar um seguimento a uma conversa que tive no avião. E a primeira reação foi, nós não vamos abrir em Portugal. E eu pensei, bom, então não sei muito bem o que é que tivemos a falar no avião, porque aquilo não fazia sentido nenhum. Pouco depois, uma semana depois, realmente ligaram-me da Alemanha, convidaram-me para uma primeira entrevista em Ingolstadt, ou seja, que é uma cidade mais pequena, muito perto de Munique, e foi esse o meu primeiro contacto, digamos assim, com o Grupo Media Saturno.
Até depois disso? Depois disso, passei 8 anos e meio, quase 9 anos, à frente dos destinos do Media Market em Portugal. Na altura tínhamos um plano muito grande em termos de expansão, até o grupo decidir que estaria na altura de investir na China. E obviamente que houve certos países que ficaram para trás, e então a expansão do Media Market não se deu da forma como todos estavam à espera. Em 2011 decido sair do grupo, porque não estive de acordo com uma fusão com Espanha. E ainda hoje em dia eu não sou a favor das fusões entre Portugal e Espanha. Normalmente não dão bom resultado. Não dão bom resultado. As fusões, nós conhecemos algumas e é difícil. De facto, o mercado espanhol é muito diferente do nosso e normalmente eles não conseguem perceber este tipo de cultura, a forma como nós nem nós a eles. Nem nós a eles. É difícil. Realmente é difícil e, de facto, conhecemos muitas empresas que não se dão bem com esse tipo de situação. Exatamente. Qual foi o teu maior desafio fora de Portugal? O meu maior desafio fora de Portugal? Eu acho que foram muitos. O mais difícil, certamente, foi quando eu decidi aceitar um convite para ir para o Panamá, viver para o Panamá sozinho. Isto foi há pouco mais de 4 anos atrás. E deixar a minha família para trás, os meus filhos e a minha mulher, e começar, praticamente, foi a minha primeira experiência que eu não vivia em Portugal. Ou seja, o centro gravitacional não era Portugal, o centro gravitacional passava a ser outro país e eu vivia num país sozinho. Isso realmente foi, em termos pessoais, foi difícil. Foi a implementação de mais um grupo. Neste caso tinha a ver com uma cadeia de hard discount colombiana, que estava a iniciar as operações na Colômbia e no Panamá, eu responsável pelo Panamá e ao mesmo tempo a implementar a cadeia na Colômbia. Estar longe da família também te permitiu focar mais no teu trabalho e naquilo que era fundamental desenvolver no Panamá. Mas eu costumo dizer que por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher, não é? E tu tens uma família grande e, portanto, esse suporte também foi muito importante, mesmo à distância, para tu conseguires, de facto, concentrar-te no teu trabalho e estares feliz com o teu trabalho e desenvolveres o teu trabalho de forma normal. Foi. A Érica é e continua a ser uma grande parte do sucesso, digamos assim, da minha parte profissional e é o pilar fundamental da família também. Ou seja, sem a Érica não seria possível nem eu ter a carreira que tenho, não seria nem possível ter o tamanho nem a família que tenho. Sem a Érica, e vou repetir várias vezes o nome da minha mulher, sem a Érica provavelmente eu não seria nem metade daquilo que sou hoje em dia. Acho que ela vai chorar quando ouvir isso, mas acho que sim. Sim. Costuma ser bom filho à casa torna. Qual foi aquilo que te motivou a voltar? Basicamente o que me levou a voltar foi, por um lado, as saudades que eu tinha da minha família, não só dos meus filhos e da minha mulher, são 90% de mim, digamos assim, e foi por eles que eu também aceitei o desafio e fui para o Panamá. Não tenho muito medo de ir para outros países, mas realmente tenho muito medo da solidão que eu passei. Porque, por muito que as pessoas não queiram, quando deixam a família para trás, a família fica sempre dentro da zona de conforto. Ou seja, vão sentir a tua falta, mas a verdade é que a família, os amigos, a casa, o país, a língua, tudo fica igual. E quando tu sais sozinho, tu sentes um choque enorme, porque tu, no fundo, estás sozinho num mundo novo, completamente desconhecido. Estás a montar as coisas do zero, estás numa cultura que tu desconheces, estás numa língua que estás a adaptar e chegou ao ponto, o clique deu-me quando eu uma vez chego a casa, ao fim de 2 anos, e os meus filhos não estavam à minha espera. E nessa altura eu disse que isto não é a vida para mim. Não é a vida que eu quero. E agora que voltaste a Portugal, tens um novo desafio enquanto diretor-geral da Phonehouse. Uma marca que é conhecida. Quais são os desafios e quais são as oportunidades do teu ponto de vista para uma marca como é a Phonehouse e onde é qual é o propósito e onde é que a vês no futuro? Este é um mercado novo para mim, digamos assim, porque eu nunca tinha estado no mercado das telecomunicações a 100%, como a Phonehouse. A Phonehouse é uma marca muito forte, existe em Portugal há 20 anos, ou seja, é muito conhecida do público português. Eu digo sempre que as telecomunicações são muito parecidas ao alimentar, ou seja, é um fast moving consumer good que, como uma maçã, quando compras uma maçã, se deixares a maçã durante 10 dias em tua casa, ele ao fim de 10 dias provavelmente não é combustível. E nos telemóveis é praticamente a mesma coisa. Tornam-se obsoletos muito rapidamente. Tornam-se obsoletos muito rapidamente. Em termos de oportunidade, a Phonehouse tem
um tremendo potencial para crescer em Portugal. Nós, nesta altura, estamos a reformular a nossa estratégia toda a nível de grupo, ou seja, não estar só presente nas telecomunicações, mas cada vez mais expandir o nosso portfólio, que pode incluir outras famílias como gamas como computadores, linha branca, linha castanha, ou seja, todas as empresas hoje em dia têm que se diversificar e estarem constantemente a reinventar-se a si mesmo. Como é que o Pedro Breme se define como líder? Esta é uma pergunta difícil, mas eu gostava de terminar com esta. Como é que o Pedro Gonçalves define o Pedro Breme como amigo? Não estava à espera dessa pergunta. O amigo é aquele que, mesmo não estando presente, nós contamos sempre com ele. E se a tua resposta enquanto líder é essa, os meus parabéns. Obrigado. Gostei muito da experiência. De facto, estar no papel de entrevistador não é nada fácil. A certa altura percebi que estava mais nervoso que o meu amigo Pedro Breme, mas a experiência foi absolutamente fantástica. Não estava à espera, sou sincero, grande surpresa feita pelo meu grande amigo Pedro Gonçalves. Foi algo inesperado, foi alguma coisa muito emotiva, foi uma entrevista diferente. Vão surpreender muitas pessoas ao fazer aquilo que fizeram hoje aqui comigo. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado.